Olá a todos. Eu quero trazer para vocês um manuscrito que ele faz referência ao Armagedon e ele é datado de antes de Jesus Cristo e antes de João, de Johanna, né, que escreveu o Apocalipse, tá? Então, isso prova que já estava tudo planejado, que antes mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo vir à Terra, tá? Já os seus antecessores, os profetas, Deus já tinha preparado tudo. Essa ideia do Armagedon iria se concluir, tá? Já estava planejado antes de Jesus vir para a Terra nos salvar, tá? Então, ou seja, isso prova o poder, a maravilha e a glória de Deus com relação a nós, tá? Então, já falava que esse confronto entre os filhos da luz, nós, os adâmicos, os santos de Jesus, né? Que vamos vir com Jesus. Ah, mas como é que a gente vai voltar com Jesus se a gente está aqui? Gente, os cristãos, os santos, não são só nós, nosso tempo, né? Desde que Jesus veio e morreu, quantos santos morreram em nome da cristandade? Né? Quantas pessoas morreram em nome de Jesus Cristo? Né? Apóstolos, profetas, santos. Né? Na Inquisição, quanta gente acreditava em Jesus e morreu, tá? Por esses seres que controlam a Terra, que são todos semente da serpente, descendentes de Lúcifer. Eles têm a genética diferente e eles, desde antes de o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, eles já atacavam a humanidade. Desde que os anjos caídos vieram para a Terra, eles já sabiam que nós, os humanos, éramos filhos de Deus, né? Nós somos o filho do homem, descendente de Adão. Assim como Jesus era chamado filho do homem, ou seja, ele veio como descendente de Adão para mostrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ter salvação, tá? Então, esse manuscrito ele é chamado manuscrito da guerra. O código arqueológico histórico dele de registro é 1QM, tá? Esse manuscrito, esse pergaminho foi encontrado na caverna de Qumran. Vários evangelhos apócrifos foram encontrados fora da Bíblia, eles foram escondidos pelos essênios. Os essênios eram uma seita hebraica antes de Jesus, que eles passavam a vida inteira em purificação porque eles sabiam que o mundo verdadeiro não era aqui. Então eles se afastaram da sociedade. Eles viviam como uma comunidade, como se fosse uma sociedade alternativa, tá? Estudando a Bíblia, jejuando, sendo celibatários, rezando o tempo todo e se preparando para a guerra do fim do mundo. E sim, eles não sabiam que o fim do mundo ia voltar depois, ia ser muito tempo depois que Jesus saísse da Terra. Eles não conheciam nem Jesus. Eles sabiam que existiria um Messias, que é Jesus. Eles chamavam de o Senhor da Luz, que eles achavam que era Miquel, o arcanjo, né? Existem até algumas teorias que Miquel seria o próprio Jesus, tá? Todas as vezes que Deus pediu para Miquel intervir para defender a humanidade, tá? Talvez Miquel seja o mesmo Jesus em tempos anteriores, antes dele vir para Matrix, para cá, tá? Então, o Rei da Luz, que eles falam, antes de Jesus, esse pergaminho é de 100 anos antes, provavelmente, de Jesus, um pouco mais. Ele é escrito, inclusive, num hebreu mais antigo, nem bíblico, antes, né? E ele é citado também em Ezequiel, no profeta, o profeta Ezequiel, no capítulo 38, tá, a 39, ele fala da grande vitória do Senhor sobre as nações. E o que ele quer dizer com as nações? Os anjos caídos que controlam as nações. Vocês lembram que tem os vídeos aí dos anjos caídos, dos 200 vigias, os watchers, né? Que são
os anjos caídos que controlam os países, que estão controlando a Matrix, que controlam a maldade, que trabalham com Lúcifer. Eles são dois tipos de anjos, tá? Na verdade, eles não se gostam muito, né? Dizem, né, a história ocultista, que são anjos que eles não batem muito. Agora eles se reuniram por conveniência. Como o objetivo deles é atacar os filhos de Deus e atacar Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, eles se reuniram por conveniência, mas eles não são da mesma queda, não são os mesmos tipos de anjos, eles são outros tipos de raça ou seres angelicais, mas agora eles estão juntos, tá? Então, o Armagedon vai ser contra todos esses seres, são os anjos caídos da primeira queda e os anjos caídos da terceira queda. A segunda queda é a nossa, que a gente ainda tem salvação, tá? A gente caiu depois do pecado de Adão e Eva. Então, esses seres, nesse manuscrito, é interessante que os essênios colocaram, como se fosse uma instrução, um treinamento de batalha espiritual. E eles dividem essa batalha em 7 estágios. Eles não sabiam do Apocalipse de Johanna, de João, mas como é que eles sabiam antes de Jesus que existiria um tempo antes do Armagedon, que seria a tribulação, que seria dividido em 7 anos, em 7 estágios, né? Então você vê que Deus é perfeito. Tudo está ligado, tudo é conectado, mesmo antes de Jesus, tá? Então, esse manuscrito, eu vou colocar o link aqui, tá? Ele tem a ver também com os 144 mil, essa passagem da Bíblia dos 144 mil, que fala dos santos. Na verdade, esse número 144 mil, ele é cifrado, não é exato, tá? Ele menciona todos os cristãos que vão morrer, ou que seja, que estão na Terra como filhos de Deus e crentes de Jesus Cristo, ou seja, todos os cristãos do mundo, cerca de, sei lá, hoje a gente está em torno de 2 bilhões, nós somos 1/3 dos anjos que caíram que têm salvação. Então, os santos que falam nos 144 mil são os que vão voltar com Jesus para o Armagedon para lutar na guerra contra os caídos da primeira queda e os caídos da terceira, tá? É o que chama-se nesse pergaminho os filhos da luz. Nós somos os filhos da luz. Todos que creem no Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo são chamados nesse pergaminho dos filhos da luz. A guerra vai ser os filhos da luz contra os filhos das trevas, ou seja, a semente da serpente, ou seja, todos que têm a genética dos anjos caídos, dos 200 Watcher e os reptilianos, parentes de Caim, porque Caim era filho da serpente, né? Eva teve 2 filhos, ela teve uma gravidez. O pecado foi ter feito sexo no paraíso com uma serpente e ainda fazer Adão fazer sexo com ela. Depois, ainda ela já estando grávida de Satã. Então, ou seja, quando ela teve, ela já foi expulsa. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles fizeram sexo lá. E ela já saiu grávida de lá. Ela já caiu grávida já com o filho de Adão, que é Abel, e o filho de Satã, que era Caim, que matou Abel. Ele já tinha a maldade da serpente dentro dele, né? Existem referências históricas que Caim ainda estaria vivo. Eu acredito que pode ser que ele esteja vivo. Ele foi amaldiçoado a não morrer, tá? Então talvez ele só vai ser só destruído agora no fim dos tempos. Ele tem a genética de Lúcifer. O pai dele era Lúcifer. Então depois todos os descendentes de Caim criaram as filhas de Caim, que são as mulheres promíscuas, que têm a semente da serpente também, que não tem salvação, são demônios mulheres, não são as mulheres atuais, que são as mulheres adâmicas, descendentes de Eva, que têm salvação. Tá? Então, essa guerra vai ser a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Tá? E antes de Jesus, já Ezequiel menciona essa guerra, passa para os essênios, que é essa seita religiosa hebraica, né? Eles eram muito parecidos com Jesus, dizem que Jesus foi até ele em determinado momento da vida deles para aprender com eles, né? Porque eles conheciam muito
né, o Antigo Testamento, e eles conheciam muito das leis espirituais de Deus, né? E então, esse pergaminho é fantástico, é mais uma evidência histórica que o Armagedon ainda é historicamente conectado ao fim do mundo e a gente está chegando perto. Então, ou seja, esse é um encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. São informações diferentes, com pessoas diferentes, tempos diferentes, batendo igual. Só Deus para fazer isso. Só a maravilha, a perfeição do nosso Pai Celestial para fazer uma coisa dessa. Entregar dois presentes para a gente, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em tempos diferentes, com profetas diferentes, né? Com o próprio Pai Celestial conduzindo a gente no Antigo Testamento e o nosso Senhor Jesus Cristo conduzindo a gente, o Ômega, né? O Tav, no Novo Testamento. Então, o Alfa, o Aleph, seria o nosso Pai Celestial, o Antigo Testamento, juntando, completando com o Ômega, o Tav, ou seja, o fim dos tempos, Jesus Cristo. Tá? Então, todas as referências encontradas no Antigo Testamento confirmam, tá, as referências do Novo Testamento e Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador, o Alfa e o Ômega, e a gente está chegando no Ômega agora. E ele vai voltar, porque ele é o Senhor do Ômega, do fim dos tempos, tá? Para nos salvar. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que estar feliz, alegre, porque a maldade do mundo finalmente vai acabar e a gente vai voltar para o Éden. Tá? Você imagina a gente morando no Éden, né? Todos que acreditam em Jesus, tá? A gente não vai precisar mais trabalhar, a gente não vai precisar mais plantar, ou seja, a gente vai ter as nossas atividades, mas a gente vai trabalhar, mas não trabalhar, mas a gente vai viver uma vida de louvor ao Senhor e tudo, e com um lugar maravilhoso, perfeito, com todo o conhecimento do universo, com todo o conhecimento sobre todos os segredos do universo, que o Pai vai nos revelar, que Jesus vai nos revelar, que vai ser o nosso rei, né? O nosso único Senhor e presidente do novo mundo, né? Todos esses 200 anjos caídos, eles já caíram, então vão ser eliminados com a raça de Lúcifer também. 2 anjos caídos, tá? Então, eu vou colocar para vocês, pesquisem sobre isso, sobre o manuscrito de Qumran, né, que é um dos 7 pergaminhos originais dos pergaminhos do Mar Morto, ou seja, são apócrifos referentes também, são conectados com a Bíblia, estão separados, mas foram guardados por Deus para serem revelados agora, perto do fim do mundo. Eles foram descobertos agora no século passado. Então, é uma coisa maravilhosa. Eu sugiro que vocês pesquisem, deem uma olhada. É um documento só de uma página. Tá? Eu tenho uma cópia em inglês, mas se vocês procurarem bem pela internet, vocês vão achar. Tá? Tem referência, inclusive, na Wikipedia. Eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, agradeço. Tá? Deixem o seu like, compartilhem, por favor, que é uma informação super importante. Ajudem vocês a entender melhor o fim dos tempos e que o fim dos tempos não é para ter medo, porque é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação de quem está em Jesus, os filhos adâmicos. Quem tem que ter medo do Apocalipse, eles estão morrendo de medo, são os anjos caídos e as trevas, o governo das trevas que controla o mundo atualmente. Tá ok? Então, que a paz do Senhor esteja com vocês e Deus os abençoe.